Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos fazendo o Evangelho para o dia 19 de julho de 2026, capítulo 27. Pedi e obtereis. E essa é a Carmen Matos. Esse é o Gelson Vieira. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está trazendo essa expressão aqui de Deus maravilhosa, linda, né? As flores que vão nos conectar com o Pai Criador. A Carmen vai começar com a oração que ela sempre lê. Hoje está, especialmente, todos os dias, todos os domingos, está muito interessante, muito profundo, mas essa está especial. Ela não é um pouco longa, ela é perfeita no seu tamanho, mas vale a pena. A Carmen vai deixar por escrito. Tem um pouquinho de tempo para você ler e refletir sobre essa questão que é muito importante, que é a questão da gente saber pedir. É verdade. É muito importante. Então ela vai começar essa leitura e aí depois a gente vai, nesses 20 minutos que a gente vai tentar falar em outras palavras o que o Mestre Jesus muito bem trouxe pra gente. Isso, então traga sua água, deixa sua água disponível para ela ser fluidificada durante o nosso Evangelho e vamos nos conectando, fechando os olhos, encontrando uma posição confortável, se desligando de qualquer interferência que estiver acontecendo lá fora. Fica presente, trazendo uma intenção para que esse Evangelho traga exatamente o que for necessário para a gente absorver esse ensinamento e aplicar na nossa vida. Respira fundo mais uma vez, deixa sair toda a tensão. Senhor Jesus, mais uma vez nos reunimos ao redor deste Evangelho, não apenas para aprender novas ideias, mas para permitir que a Tua verdade transforme silenciosamente aquilo que ainda precisa amadurecer dentro de nós. Nesse momento queremos compreender o verdadeiro significado de pedir. Porque muitas vezes imaginamos a oração como uma forma de convencer Deus a mudar os acontecimentos. Mas talvez a oração tenha sido criada, antes de tudo, para mudar aquele que ora. Pai, nos ajuda a compreender que Tu não precisas ser convencido a nos amar. O Teu amor já nos envolve antes mesmo do nosso primeiro pedido. O que muitas vezes precisa mudar não é a Tua vontade, mas a nossa capacidade de receber aquilo que já está disponível nas Tuas leis. Nos ensina que pedir não é um gesto de dependência, mas um ato de abertura. Quando pedimos sinceramente, reconhecemos que ainda não somos completos. Abrimos espaço para que a sabedoria substitua o orgulho, para que a esperança ocupe o lugar do medo e para que a confiança dissolva a necessidade de controlar tudo. Os benfeitores espirituais nos ensinam que a oração não altera as leis divinas, mas nos coloca em sintonia com elas. É como um rádio que encontra a frequência correta. A luz sempre esteve sendo transmitida. Somos nós que aprendemos a ajustar o coração para recebê-la. E talvez exista um pedido ainda mais importante do que todos os outros. E não é o pedido para que a vida mude, mas é o pedido para que nós nos tornemos capazes de viver qualquer circunstância com mais consciência, serenidade, coragem e amor. Porque existem situações que desaparecem quando mudamos por dentro. Há portas que não se abrem pela força, mas pela transformação daquele que bate. Há respostas que chegam quando finalmente nos tornamos a pessoa capaz de compreendê-las. Nos ajuda, Senhor, também a perceber que toda oração verdadeira carrega uma responsabilidade sincera e silenciosa. Quem pede paz
é convidado a se tornar um instrumento de paz. Quem pede perdão é chamado a aprender a perdoar. Quem pede prosperidade é convidado a desenvolver disciplina, honestidade, serviço e gratidão. Quem pede amor é convidado primeiro a tornar-se amor. Que jamais utilizemos a oração como fuga das nossas responsabilidades, mas como força para cumpri-las com mais sabedoria. E quando aquilo que pedimos não acontecer da forma esperada, conceda-nos a humildade para confiar que a tua visão alcança muito, muito além da nossa. Porque a fé madura não nasce quando Deus faz exatamente o que queremos. Ela floresce quando continuamos caminhando, mesmo sem compreender todos os caminhos. E que no final deste estudo saiamos daqui diferentes de que como entramos, com menos ansiedade para exigir respostas e com muito mais disposição para nos transformarmos na resposta que o mundo espera de nós. E assim é, e assim está feito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Então, minha gente, não é linda essa oração? E esse capítulo, que por acaso é o penúltimo capítulo, antes de acabar os capítulos do Evangelho, e parece que todos os ensinamentos dados ao curso do Evangelho, no final dizendo, olha, tudo que você aprendeu, agora vamos aprender e ter responsabilidade no pedido. Então é muito interessante isso, né? Que no último e no próximo são vários tipos de preces, instruções, porque às vezes a pessoa, não existe uma fórmula certa, existe fazer de coração, mas aí no último capítulo tem sugestões para se fazer essas orações de coração. É como se o Evangelho fosse uma preparação, não é? Um preparar de terreno para a gente chegar nesse lugar, né? Nesse lugar que a gente está aqui hoje. É verdade. E no Evangelho tem algumas instruções, né, que é essa questão de orar em silêncio, e também Jesus ali recomendou que a gente resolvesse os nossos problemas com outras pessoas, nos relacionamentos, até ele dizia antes de orar, né? Então ele faz uma recomendação que você vai ao templo, vai fazer uma oração, vai fazer esse movimento, ele pede, reflete quem dentro de você tem em algum tipo de desarmonia, faça alguma coisa, algum movimento em relação a isso, para que todas as suas relações sejam pouco a pouco entrando numa harmonia necessária, né? Então, na verdade é isso, né? Não cruze os seus braços como se algo precisa vir de fora para ser mudado, né? Então, quando a gente pede para Deus resolver um conflito, uma problemática que a gente esteja passando na nossa vida, na verdade, esse momento de parar, de visualizar, de entender o que a gente quer resolver, é também uma oportunidade de pensar o que eu posso fazer para ajudar com que esse resultado aconteça. Não só aqui cruzando os braços esperando que uma divina resolução aconteça. Talvez essa divina resolução aconteça através da sua abertura, e talvez essa ajuda venha através de você, não é?
quando você se permite olhar as situações com um diferente olhar, com mais flexibilidade e com mais amorosidade. É verdade. E nesse evangelho fala uma coisa muito interessante. O que pedir em oração será concedido. Aí a pessoa fica assim, puxa, quer dizer que eu posso pedir qualquer coisa? Aí ele dá uma instrução a seguir, né? A instrução de como é esse pedido para fazer, e como a Carmen falou, que tem uma participação imensa nossa, né? Então ele diz assim, sempre que orar pedindo com confiança vem a origem latina, o com quer dizer intensidade e o fidere quer dizer acreditar. Então você vai fazer esse pedido acreditando realmente, com confiança. Então ele fala, se você pedir coragem, então coragem significa que você vai agir com coragem. A ação, ela tem que ter a coragem. Então, mesmo sendo uma situação que traga a sensação de ser grandiosa demais, de ser complicada demais, quando a gente pede, né, ter coragem, é porque a gente acredita que vai ter condições, vai lidar com a situação, mesmo ela sendo grandiosa demais. Ou até, como diz, com medo, faça com medo mesmo, né? A gente viu uma pessoa que ela faz a travessia em Cabos, né? Muito alta, e aí ela faz uma gravação, ela pega o celular dela enquanto que ela está lá no fio, né? É uma alta atitude, obviamente fazendo com responsabilidade, então ela tem equipamentos de segurança, e ela fala, as pessoas me perguntam se eu tenho medo, eu falo, eu tenho medo, eu reconheço o medo, mas o medo ele trabalha para que eu faça exatamente aquilo que eu tenho que fazer no termos de segurança, preparação física, equilíbrio mental, uma série de coisas. Então o medo, ele não deve ser paralisante, e a gente também não pode ignorar o medo. O medo está nos alertando, mas ele tem que ser pensado com equilíbrio. Ele é um alerta para o nosso organismo, para nós que temos instintos de sobrevivência, de dizer, aqui você tem que tomar cuidados extras. Se você tomar esses cuidados extras, faça com coragem e faça mesmo com esse medo, que vai se transformar em ações que vão gerar mais responsabilidade e segurança. O outro ponto é também pedir paciência na oração, porque é a ciência da paz e também é a forma da gente entender o tempo de Deus. O tempo em que alguma coisa, ao invés de chegar nesse momento agora, a gente sabe que esse tempo ele não é imediato. Muitas vezes ele precisa desse tempo para nosso amadurecimento, ou para que venha uma situação ainda melhor. Então, coragem, paciência e a resignação. A resignação é quando existe uma situação ao qual a gente não tem controle, ao qual a gente não pode mudar pelos nossos esforços, e a gente começa a ler aquela situação dizendo, o que isso está me ensinando? O que eu posso tirar dessa lição que eu vou crescer como ser humano? Então, muitas vezes, alguém tem uma doença ou uma limitação física que é intransponível pela natureza daquela situação. Então, quando ela mostra resignação, não é que ela gerou apatia e gerou... não, ela compreendeu que aquilo tem uma lição. E sempre tem uma lição. Os espíritos superiores colocam essa questão de haver sempre uma lição. E a gente, para fazer uma exemplificação, e foi um tema muito interessante antes da palestra, né, porque eu tenho um exemplo que eu faço há muito tempo e a minha querida esposa pediu para eu usar outro. E nós estamos usando o exemplo que é alguém buscando uma casa, né? Uma casa que ele possa comprar. Então ele dentro do pedido dele, né, da oração dele, ele está explicando, eu quero uma casa assim, dessa maneira, neste lugar, por este valor.
e aí a coisa não acontece. Muitas vezes está quase para fechar o negócio, e aí alguém compra na frente, alguém faz uma oferta melhor, alguma coisa aconteceu, e ele vai descobrindo que, né, ele vai fazendo esse pedido e não vai acontecendo, até o momento que ele abre e diz, no meu pedido, eu estou pedindo alguma coisa e estou buscando isso aqui, e não é esse o meu melhor. Então ele muda o pedido para que o universo traga a melhor lugar para ele, na melhor possibilidade de pagamento, na melhor... Então ele não diz ao universo e não diz, né, a essa inteligência divina, olha, eu quero isso, o resto não me serve. A inteligência divina, olha, tem tanta oportunidade aí que você fica aberto a isso, porque a gente tem uma força muito grande. Então, se a gente coloca uma coisa fechada, aquela coisa fechada vai tentar entrar no universo, além de ter a limitação, a sabedoria divina diz, isso não te serve, eu não vou te mandar, filho, eu amo você. Quando você muda o pedido, aí coisas mágicas acontecem. E é isso. Para isso acontecer, a gente precisa ter esse entendimento, essa compreensão. Então, o exemplo, né, que o meu amado sempre usa é o da mãe, né, que escuta o filho pedindo, mãe, eu quero jantar M&M's, eu quero jantar chocolate hoje. E essa mãe, ela olha e diz, bom, meu filho, isso não é o seu melhor, não é? Então, a criança vai bater perna, ela vai querer, é como o exemplo da casa. Eu quero aquela casa, mas é aquela casa. E, né, e Deus está ali, não, essa casa não é o melhor para você. E a gente vai desenvolvendo essa compreensão e esse amadurecimento de entender que se aquela casa não aconteceu, se aquele chocolate não aconteceu, é porque algo de melhor tá para acontecer. Essa é o nosso aprendizado, é o nosso confiar, não é? A gente tem muito essa coisa do imediatismo, não é? Mas muitas vezes a gente consegue algo que a gente queria muito e lá para frente a gente percebe, pô, mas não era bem isso que eu estava querendo, não era bem isso que eu queria para mim, não é? Então, que delícia que é saber que está tudo certo, mesmo parecendo que não, mesmo parecendo que está atrasado, que não está entrando nas nossas expectativas. Que delícia saber que depois da tempestade sempre vem aquele momento em que você respira e percebe, uau, agora sim eu sei como lidar com as dificuldades, sabendo que depois tudo vai ficar bem. E já que a minha esposa permitiu o meu exemplo, quando essa criança, um pouco mais amadurecida, faz o pedido, né, e diz, olha, eu queria um iogurte natural, eu queria um brócolis, espinafre e um pão sem glúten, a mãe atende 100% do pedido, porque ela olha e diz, ele tem consciência agora eu posso conceder tudo que ele quer. Essa é a ideia do capítulo, quando diz, tudo que você pedir, eu vou te conceder, mas tudo que você pedir, quando você entender... Quando você tiver consciência do que é melhor para você. Exatamente. Aí é concedido. Então, esse é o nosso desfecho, né? Que é a consciência. Isso. Como que a gente quer se sentir. Não é? Como que vai vir, né, esse combo, como que esse combo vai chegar até nós e como que a gente quer se sentir. Como vai acontecer, não é da nossa conta. É verdade. Então a gente está encerrando por aqui, a gente está... Dê para um amigo de presente a nossa conexão para que ele também nos siga, e a Carmen vai fazer aquela maravilhosa autopasse que ela faz sozinha. Isso. E vocês fiquem com Deus. Jesus, um bom domingo. Namastê. Beba sua água e não se esqueça de ir lá fazer o seu autopasse depois que terminar esse vídeo, tá bom? É verdade. Fiquem com Deus.